No centro de uma clareira poeirenta, o corpo de um gigante de 250 quilos jazia imóvel. Não era uma presa comum, era um rei. Um leão macho, no auge da sua força, no ápice de sua musculatura, com um peso que poucos felinos da sua espécie ousam alcançar. Um monarca que antes poderia parar um carro, agora reduzido a carne para os abutres. Mas o mais perturbador não era a morte dele, e sim a ausência de feridas de garras de outro leão. Isso é o que se espera, e isso é o dito normal na savana. Um rei morre para outro rei. Mas dessa vez não haviam sinais de um duelo por território entre machos. O que matou este titã não foi um rival, nem uma doença, nem a velhice. Foi um erro de cálculo de apenas alguns metros. Ele não viu a ameaça, não sentiu o cheiro do perigo até que fosse tarde demais. Ele cometeu o pecado capital da savana. Ele cruzou uma linha invisível. Uma fronteira que não está em nenhum mapa humano, mas que está escrita com sangue nessa terra sagrada. Ele entrou em uma zona proibida, onde sua coroa não valia nada e a sua força bruta foi irrelevante diante de uma legião de sombras que emergiu da grama alta. Foi uma execução rápida, brutal e coletiva. Bem-vindos ao Ordinário, e hoje nós não vamos apenas observar animais, mas entender um pouco mais sobre as verdadeiras regras da savana africana, as leis que de fato regem a vida selvagem. Deixe seu like e se inscreva, é rápido, de graça, apenas alguns cliques, mas para nós faz toda a diferença. Lembre-se de comentar o que achou do nosso conteúdo. E agora, vamos ao vídeo. Para nós humanos, a savana africana parece um oceano interminável de grama dourada, um paraíso de liberdade absoluta. Mas essa é uma ilusão perigosa. Para os habitantes desse ecossistema forjado no inferno, a paisagem é um labirinto claustrofóbico de muros invisíveis. Cada árvore, cada arbusto, cada curva do rio marca o limite de um império. E a penalidade por invasão de propriedade aqui não é uma multa, é o extermínio. Imagine caminhar por um bairro onde entrar na rua errada significa que você desaparece. É assim que a vida funciona aqui. Essas fronteiras são desenhadas com sinais químicos, urina e feromônios que gritam afaste-se ou morra, para qualquer nariz sensível o suficiente para entender o recado. Vamos começar com a fronteira mais letal de todas, a linha líquida, o rio Mara. Uma vez por ano, a maior migração de mamíferos da Terra é forçada a encarar esse pesadelo. Milhões de gnus, impulsionados por uma fome ancestral e uma seca implacável, precisam atravessar. Do outro lado, pastos verdes. No meio, o abismo. A água turva do Mara não esconde somente peixes, ela esconde dinossauros. O crocodilo do Nilo não é apenas um animal, é uma máquina biológica que parou de evoluir há milhões de anos porque atingiu a perfeição da arte da caça e de sobreviver para prosperar. Eles são os guardiões do portão. Eles não caçam por esporte, eles cobram pedágio. Observe a tensão. Os gnus se aglomeram na margem. Eles sabem. O instinto grita em seus cérebros que a morte está na água, mas a pressão da manada atrás os empurra. É o dilema do prisioneiro em escala titânica. O primeiro a pular é o sacrifício. Quando o primeiro casco toca a água, o rio explode. E não é uma luta, é um massacre mecânico. Um crocodilo de 5 metros e 700 quilos não morde para ferir. Ele morde com a força de um caminhão caindo de um penhasco. O som que você ouviria não é apenas água espirrando, é o estalo de ossos sendo pulverizados sob toneladas de pressão. Mas aqui está o ponto que quebra o senso comum e transforma essa cena em um filme de terror psicológico. A linha da morte não é apenas física, é estratégica. Os crocodilos operam com uma frieza calculista. Eles visam os fracos? Nem sempre. Eles visam o caos. Eles arrastam os líderes para o fundo, criando um pânico que faz com que os gnus se atropelem.
Muitos não morrem pelos dentes de répteis, mas pisoteados por seus próprios irmãos no frenesi do desespero. E para o crocodilo, isso é apenas estocagem. Eles afogam suas vítimas e as escondem sob troncos submersos, deixando a carne apodrecer até ficar macia. O rio se torna uma despensa de cadáveres. Cruzar essa linha líquida é um jogo de roleta russa, onde a casa quase sempre ganha. Mas se a água é o domínio dos monstros pré-históricos, a terra firme é o palco de uma guerra civil que dura milênios. E aqui a linha invisível separa dois impérios que se odeiam com uma intensidade quase humana: o Reino dos Leões e o Clã das Hienas. A Disney mentiu pra você, ok? As hienas não são bobas da corte, elas são a máfia organizada da savana. Elas têm hierarquia, comunicação complexa e uma inteligência que rivaliza com a dos primatas. E elas têm uma regra de ouro: se um leão entra sozinho no seu território, ele não é um rei, ele é um invasor. Exemplificando, um leão macho jovem, nômade, expulso do seu bando original. Ele está vagando buscando um lugar para chamar de seu. E ele está faminto, desesperado e comete um erro fatal. Ele segue o cheiro de carniça e cruza a fronteira olfativa de um clã de hienas malhadas. Sozinho, um leão é uma força da natureza capaz de derrubar um búfalo. Mas as hienas não jogam limpo. Elas não lutam um contra um, elas lutam em enxame. Assim que ele cruza a linha, o som muda. As risadas maníacas começam a ecoar ao redor dele e não é alegria, é a comunicação de guerra. Elas estão chamando os reforços. Em minutos, o rei exilado está cercado por 30 mandíbulas capazes de triturar fêmures como se fossem gravetos. O leão ruge tentando impor medo, mas nessa zona, o rugido dele não tem autoridade. As hienas atacam pelos flancos, mordendo os tendões traseiros, recuando, atacando de novo. É uma tática de guerrilha projetada para exaurir, para sangrar e para humilhar. Vemos aqui a queda de um titã. O predador de topo vira a vítima encurralada. A savana não perdoa a arrogância. Se ele não conseguir recuar para além da linha invisível, se ele não conseguir voltar para a zona neutra, ele será desmembrado vivo. É uma morte lenta, agonizante, uma mensagem clara deixada pelo clã: aqui nós somos a lei. Essa guerra é tão pessoal que leões frequentemente matam hienas sem a intenção de comê-las. Eles matam para eliminar a concorrência futura. E as hienas fazem o mesmo com os filhotes de leão. É um ciclo de vingança perpétua, onde as fronteiras são desenhadas com os corpos dos inimigos. Agora vamos falar de uma linha que não é espacial, mas temporal. A linha entre a luz e a escuridão. Quando o sol se põe no horizonte africano, o mundo que conhecemos deixa de existir. As regras do dia são suspensas, a savana se transforma em um reino de pesadelo, onde a visão humana é inútil. Mas, para uma criatura específica, o cair da noite é o momento em que ela se torna um deus que enxerga por quilômetros. O leopardo. Durante o dia, o leopardo é mais ativo. Ele aproveita que os leões estão em sua fase de descanso e se torna mais efetivo em algumas caçadas e migração de território. Mas isso não quer dizer que um leopardo não possa se mover durante a noite. Quando a lua sobe no céu, esse felino se torna ainda mais esquivo. Mas ao cruzar a linha do crepúsculo, um superpoder vem à tona. Seus olhos, que possuem uma camada reflexiva, o tapetum lucidum, que amplifica a luz das estrelas, transformando a escuridão total em uma visão clara como o dia. E isso pode ser o pesadelo para algumas presas desse felino. Pense um babuíno dormindo no topo de uma acácia. Você acha que está seguro. A altura é sua fronteira de segurança. Mas o leopardo não respeita a gravidade. Ele é um fantasma de 70 quilos que pode escalar verticalmente com uma presa recém-abatida na boca. Ele é a própria definição de terror silencioso.
O ataque noturno do leopardo quebra a regra da percepção. A vítima muitas vezes morre antes de acordar. Um babuíno pode ser arrancado do seu galho, ter o pescoço quebrado e ser arrastado para a escuridão sem emitir um único som. A cena do crime na manhã seguinte é apenas um rastro de sangue que sobe pelo tronco de uma árvore. O leopardo transforma a floresta em um filme de horror, onde o monstro pode estar em qualquer lugar, acima, abaixo ou até ao seu lado, completamente invisível. E não pense que os herbívoros gigantes estão a salvo. Até mesmo os elefantes, os colossos da terra, têm suas próprias linhas proibidas. Existe um limite que nenhum animal quer cruzar, mas que a natureza às vezes os obriga: a linha da seca. Quando as chuvas param e os rios viram poeira, a savana entra em um modo de apocalipse. As fronteiras de território colapsam. Predadores e presas são forçados a se reunir nos poucos poços de água restantes. É uma trégua tensa forjada pelo desespero. Você verá leões bebendo a poucos metros de zebras. Ninguém ataca, não porque eles ficaram amigos, mas porque a energia gasta para matar pode significar a morte por exaustão térmica. Mas essa trégua é uma bomba relógio. O momento em que a água acaba, a barbárie retorna com força triplicada. Nesse cenário, os elefantes são os trágicos protagonistas. Eles precisam de centenas de litros de água por dia. E quando a seca aperta, a matriarca da manada precisa tomar uma decisão impossível: permanecer no território seguro e morrer de sede, ou cruzar a linha para o desconhecido, em busca de lendas de águas distantes. Muitas vezes, essa marcha forçada os leva para fora das reservas, para o contato com a civilização humana ou para terrenos traiçoeiros de lama seca que agem como areia movediça. Vimos casos de elefantes bebês exaustos que colapsam e não conseguem se levantar. A manada, conhecida por sua empatia quase humana, tenta ajudar. Eles usam as trombas, empurram, incentivam, mas a regra da sobrevivência é cruel. Se a mãe ficar, ela morre também. Cruzar a linha de exaustão significa que a matriarca precisa fazer a escolha mais dolorosa da natureza: abandonar um filho para salvar o restante da família. O filhote deixado para trás não terá uma morte pacífica. Assim que a silhueta de sua mãe desaparece no horizonte trêmulo de calor, os abutres começam a descer. E à noite? Bem, à noite as hienas virão. A savana não desperdiça proteínas. A tragédia de um é o banquete de outro. E ainda há uma última fronteira que precisamos discutir: a linha da audácia. O momento em que a presa decide que não vai mais correr. O búfalo africano, apelidado de a morte negra. Geralmente pensamos no búfalo como comida de leão, mas o búfalo tem uma regra interna: se você me ferir, eu vou te caçar. Eles são conhecidos por sua memória vingativa. Existem registros de búfalos que, após serem atacados, dão a volta, rastreiam o leão que os mordeu e os emboscam. Sim, você ouviu direito: a presa emboscando o predador. Quando um leão ataca um bezerro de búfalo, ele pode acionar uma resposta militar de manada inteira. 500 búfalos, cada um pesando quase 1 tonelada, com chifres fundidos no crânio que funcionam como escudos de osso e martelos de guerra. Eles formam uma falange, uma parede impenetrável de músculos e ódio. Puro ódio. Nesse momento, o leão, o rei da selva, percebe que sua coroa não vale nada. Vemos leões sendo arremessados no ar como bonecos de pano ou sendo pisoteados até o seu fim. O caçador se torna o alvo de uma fúria coletiva e imparável. O búfalo não quer apenas escapar, ele quer eliminar a ameaça. Ele quer garantir que aquele predador nunca mais respire. É a vingança em sua forma mais pura e primitiva. Mas a savana não é feita só de vida selvagem. Tribos milenares também dividem esse espaço com a natureza, e ultrapassar as paredes de espinho para atacar uma pessoa é altamente perigoso, seja por lâminas afiadas ou lanças banhadas em veneno. O ser humano também reina nesse local ancestral, e aqui a lei do mais forte é a que verdadeiramente impera. Deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Fui!